Prezados irmãos, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, sempre seja louvado nossa Mãe Maria Santíssima. Quando o rei Davi construiu para si um palácio de cedro e se instalou confortavelmente na cidade de Jerusalém, disse: Eu moro num palácio, mas o Senhor habita numa tenda. Porque a Arca da Aliança, onde estavam os 10 mandamentos inscritos nas tábuas da lei, ficava debaixo de uma tenda. É a tenda com que Moisés transportou esta arca desde o deserto até a terra prometida. E esta arca ficava lá em Jerusalém, debaixo de uma tenda. Davi pensou em construir uma casa de pedra, uma espécie de um palácio para o Senhor, um templo em Jerusalém. Mas, por meio do profeta Natã, o Senhor disse a Davi que seria o Senhor quem daria a Davi uma casa, isto é, uma descendência. Depois que ele morresse e ele repousasse, Deus faria surgir um filho e confirmaria nele a realeza. O filho de Davi é Salomão, e Salomão foi o rei em que a monarquia chegou ao máximo de tranquilidade, de poder, de justiça. Mas a profecia vai além de Salomão. Eu serei para ele um pai, ele será para mim um filho. Tua casa e teu reino serão estáveis para sempre diante de mim, e teu trono será firme para sempre. Por meio do profeta Natã, Deus promete a Davi uma descendência estável, e promete também um descendente em particular, que ultrapassa o seu filho Salomão e que será o rei por excelência. É a primeira das profecias que fala sobre o rei Messias. A profecia de Natã, feita a Davi, quando Davi queria construir uma casa para o Senhor. O Senhor é que vai construir uma casa para ti, uma descendência, um descendente, um rei, um salvador. O Salmo 88 continua esta tradição da descendência de Davi, que vai ser estável para sempre. Eu firmei uma aliança com meu servo, meu eleito. Para sempre no teu trono firmarei tua linhagem. De geração em geração garantirei o teu reinado. Quando é que o rei por excelência iria nascer? Quando Maria Santíssima dissesse sim e concebesse. Jesus era da descendência de Davi, era da tribo de Judá, a que pertencia o rei Davi. E José, esposo de Maria, também era da descendência de Davi. Mas isso ficou oculto durante muito tempo. Tudo isso foi um mistério que foi se revelando aos poucos e que se tornou revelado, manifesto com a vinda de Cristo. São Paulo canta louvores a Deus pela revelação desse mistério. Na segunda leitura, no finalzinho da carta aos Romanos: Glória seja dada àquele que tem o poder de vos confirmar na fidelidade ao meu evangelho e à pregação de Cristo. É uma glória que Paulo dá a Deus, de acordo com a revelação do mistério, mantido em segredo desde sempre. Os desígnios de Deus são insondáveis, mas ele quis revelá-lo. Agora, este mistério foi manifestado mediante as Escrituras, conforme determinação do Deus eterno, foi levado ao conhecimento de todas as nações, para trazê-las à obediência da fé. O mistério revelado é que o Messias, prometido a Davi, era o próprio Filho de Deus, Deus de Deus, luz de luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro.
O mistério é que este Filho, que se fez homem sem deixar de ser Deus, derramou seu sangue em remissão não só dos pecados dos judeus, mas do mundo inteiro, e que todas as nações são chamadas à obediência da fé e à salvação por meio de Jesus. A Ele, o único Deus, o sábio, por meio de Jesus Cristo, seja dada a glória pelos séculos dos séculos. Amém. E assim termina a carta de São Paulo aos Romanos. O Evangelho mostra hoje o cumprimento da profecia de Natã a Davi sobre o rei Messias. O anjo Gabriel, o mesmo que havia anunciado a Zacarias o nascimento de seu filho João Batista, quando Isabel estava no 6º mês de gravidez, foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem. Esta virgem estava prometida em casamento a um homem chamado José. José era da descendência de Davi, e o nome da virgem era Maria. Por que São Lucas faz questão de dizer que José era da descendência de Davi? Porque José vai transmitir a Jesus os direitos de um descendente de Davi. Quando Jesus for aclamado pelo povo, Hosana ao filho de Davi, vai se lembrar daquele carpinteiro de Nazaré, José, que era filho de Davi, descendente, não é? E que deu a Jesus os direitos de um descendente de Davi. Embora ele não fosse pai de Jesus segundo a carne, ele transmitiu este título para ele, o que não exclui que Maria Santíssima, que gerou Jesus segundo a carne, fosse também ela da descendência de Davi. O anjo entrou onde ela estava e disse: Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Cheia de graça, melhor dizendo, tu que foste enchida de graça e permaneces cheia até o momento. Quando é que Maria foi enchida de graça? Quando ela foi concebida sem pecado original no ventre de sua mãe Santa Ana. E esta graça é que ela recebeu na sua concepção ou conceição imaculada, permaneceu nela até o momento em que o anjo está falando. O Senhor está contigo. Maria fica perturbada e pensa: qual será o significado desta saudação? O anjo a tranquiliza: não temas, Maria, pois achaste graça diante de Deus. Foste agradável a Deus, ao contrário da nossa mãe Eva, que foi desagradável a Deus e que obteve para nós a desgraça. Maria achou graça aos olhos de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem porás o nome de Jesus. Ela está prometida em casamento a José. O anjo diz que ela vai conceber e dar à luz. Agora, o nome de Jesus, que significa Salvador, Deus salva, por que ele tem esse nome? O anjo não explica a Maria, mas vai explicar a José. Ele vai salvar o povo de seus pecados. A Maria ele diz: ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. Aquilo que o profeta Natã prometeu a Davi vai se cumprir em Jesus. Ele reinará para sempre sobre os descendentes de Jacó ou de Israel, e o seu reino não terá fim. Maria Santíssima então acaba de saber, porque ela conhecia as Escrituras, os profetas, que o anjo disse que ela será a mãe do Messias esperado. É uma honra muito grande para uma alma tão humilde como Maria. Mas a dúvida dela recai sobre a sua virgindade. Como poderá ser isto se eu não conheço o homem? Mas ela não era prometida em casamento a José? Ela poderia ser virgem, mas não ter a intenção de permanecer virgem depois de casada. Não conheço o homem, mas conhecerei. E se fosse assim, qual seria o sentido da pergunta dela? Se ela fez a pergunta, é porque não só ela não conhecia o homem, mas tinha a intenção de não conhecer. Não só porque ela era virgem,
mas tinha a intenção, mesmo depois do casamento, de manter-se virgem. O casamento entre ela e José seria um casamento virginal. E o anjo não estranha a objeção dela. Não considera sem sentido aquela pergunta, como se o filho que ela fosse conceber e dar à luz fosse gerado por José, que seria seu marido. Não. O anjo leva a sério a objeção dela. Como é que poderá ser isto se eu não conheço o homem? Como eu poderei conceber e dar à luz sem perder a virgindade? E o anjo responde que isso será milagroso. Ocorrerá pelo poder do Espírito Santo. O Espírito virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. Como a galinha faz sobre os ovos para chocá-los, assim o Espírito Santo vai descer sobre ela para fecundá-la. Por isso, o santo que nascer de ti será chamado Filho de Deus, porque ele não terá um pai biológico na terra. Ele terá uma mãe biológica, mas pai biológico não terá. Quem vai suprir o papel do pai será a força do Espírito Santo. Será que Deus é capaz de fazer isso? Sim, para Deus nada é impossível. Também Isabel, tua parenta, aquela que era chamada estéril, a esposa de Zacarias, já está no 6º mês de gravidez. É uma notícia que o anjo dá a ela para mostrar o poder de Deus. Como Deus fez com que uma mulher já idosa concebesse, Ele pode fazer que uma virgem conceba, conservando a virgindade. Agora está esclarecido o problema da virgindade. Ela vai conceber, vai dar à luz e vai permanecer virgem, em um matrimônio virginal com São José. Que resta ela dizer? Aqui está a serva do Senhor. Seja feito em mim conforme a tua palavra, ó anjo, conforme tu disseste. E o anjo retirou-se. A salvação começou aqui. A salvação do mundo começou pela Ave Maria. Desprezar a Ave Maria, não querer rezá-la, é desprezar a salvação. E quando nós recitamos a Ave Maria, quando recitamos com devoção, e quando recitamos muitas vezes nas contas do rosário, estamos valorizando a salvação e pedindo que ela venha sobre nós. A salvação é obra de Deus. O homem não pode salvar a si mesmo. Mas a salvação supõe a cooperação do homem. Supõe aqui o sim de Maria e também o sim de José, que quando percebeu a gravidez de Maria, queria fugir. Mas o anjo explicou: não temas, filho de Davi, o que ela concebeu é obra do Espírito Santo. São José silenciosamente fez como o anjo lhe mandara e recebeu Maria por sua esposa. E vivendo virginalmente com ela, ela deu à luz o menino. Maria se tornou a casa de Deus. Aquela casa que Davi queria construir para Deus, Deus formou para si em Maria. Maria é a casa de Deus, é a porta do céu. Ela é o tabernáculo onde a sabedoria encarnada quer ser adorada pelos anjos e pelos homens. Nós adoramos Jesus em uma igreja de pedra, em um sacrário de madeira ou de metal, mas o lugar em que Jesus habitou primeiramente foi o seio virginal de Maria. Adorar Jesus vivendo em Maria é uma maravilha. Nós temos que redescobrir a importância deste mistério, que é o mistério da encarnação. Mas Jesus quis morar não apenas nela, mas em todos nós. Se alguém me ama, guardará minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos a ele, e nele faremos nossa morada. Deus faz morada em nós quando estamos em estado de graça. E o estado de graça recebemos pelo batismo, pela primeira vez. E se tivermos a desgraça de cair em pecado mortal, recuperamos a graça por uma boa confissão. O desejo de Deus é habitar não apenas entre nós, mas em nós. Que nós sejamos
digna morada de Deus, que o nosso coração esteja limpo, para que o menino Jesus possa nascer confortavelmente, sem ter que se incomodar com o frio, com a sujeira, a desordem. Que assim esteja a nossa alma disposta para celebrar o Natal do Senhor. Que Maria Santíssima nos faça entender e pôr em prática as lições desta liturgia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado, e nossa Mãe Maria Santíssima.